Bem, é um fato que a indústria do cinema, dos filmes e das séries idealizam uma forma de amor que não tem respaldo na realidade. E esse choque entre a realidade e a fantasia acaba confundindo as pessoas sobre o que esperarem umas das outras em relação à vida amorosa. E inclusive parece definir o que é amor, né? Príncipes encantados, o nerd que transforma na estrela do momento e que chama a atenção das belas mulheres por ser quem é. Contos e mais contos que poluem a nossa visão do que são as relações humanas de fato e do que uma pessoa espera da outra, ou do que a mulher espera dos homens, e vice-versa também. Eu tenho para mim que estamos perdendo nesse século uma ótima oportunidade dos gêneros, dos sexos sentarem e finalmente conversarem sobre aquilo que sinceramente desejam um do outro. Mas acabamos que estamos nos separando de novo em grupos e as informações ficam nubladas. Bem, começando pelo termo hipergamia, é um termo ligado à biologia ou à psicobiologia, que é a ideia de que uma mulher está sempre buscando o melhor parceiro possível em determinado contexto onde ela está inserida. E essa ânsia de estar sempre buscando o melhor parceiro é aquilo então que entendemos como comportamento hipergâmico. Enquanto o homem tem uma natureza poligâmica e a monogamia nos é imposta como um valor social, a mulher tem uma natureza hipergâmica e, portanto, a ideia de manter-se em um relacionamento no longo prazo, né, e comprometer-se cedo na vida é um valor que também lhe é imposta pela moral vigente. Então, colocando em miúdos, é como se o homem desejasse ter o máximo de mulheres possíveis, priorizando a quantidade em relação à qualidade, e a mulher desejando ter o melhor homem possível, assim priorizando a qualidade em detrimento da quantidade. A hipergamia traz para a mulher um dilema complicado, porque qual é o objetivo da hipergamia? É ela conseguir um homem que possui valor biológico, à medida também que ela busca outra característica tão importante quanto o valor biológico desse homem, que é a capacidade dele de prover e de permanecer, gerando assim algum tipo de provisão ou segurança material e emocional para ela. Acontece que esse dilema acaba também fazendo com que elas caiam em um tipo de armadilha, inclusive por responderem fortemente a esses instintos. O melhor dos dois mundos para a mulher seria um homem que, ao mesmo tempo que expresse esse alto valor biológico, vamos colocar assim, seja o mesmo homem que possua esse caráter de provisão e de segurança emocional, que permaneça com ela após tê-la conquistado. Acontece que essas duas qualidades são muito raras de acontecer em um mesmo homem. Então, por um lado, você tem um homem que é extremamente disputado pela sua beleza, aspecto físico, forma de se expressar, por várias mulheres, e do outro você tem um cara que não é tão atraente assim, mas que por algum motivo possui ali a necessidade ou a qualidade de permanecer e assumir a mulher, né, emocionalmente e materialmente. E vai caber à mulher, a depender de sua fase de vida, colocar numa balança e dizer se ela prefere mais seguir os instintos biológicos dela e aí ter essa aventura emocional ou sexual, ou, do outro lado, priorizar a segurança e aí ter um homem que não é tão interessante assim para ela, mas que provê a ela a segurança que ela precisa, o que ela deseja dentro de si. Essa é a relação dúbia da hipergamia: biologia e sociedade. E é por essa dualidade que muitas mulheres instintivamente desenvolvem uma estratégia, que é justamente uma estratégia sexual para driblar toda essa complexidade que é os seus desejos internos em conflito. Enquanto aqueles homens que não buscam compromisso por terem muita demanda feminina ou muita proatividade para conquistar mulheres não as assumem, elas os utilizam para as aventuras sexuais, suprindo essa necessidade por entusiasmo e novidade. Sobrando então para esses homens que aproveiam ou que têm capacidade de provisão, que não são tão interessantes assim em questão de aparência, atratividade, porte físico ou status, para relacionamento. É o jargão gringo conhecido como Alpha Fucks, Beta Bucks, que é basicamente ir para a cama com o alfa ou com um cara interessante enquanto você sossega com o beta, ou seja, com um cara que não é tão interessante assim, mas que tem a capacidade de ficar após a conquista. Como eu cheguei a mencionar, e eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre isso, é que esse critério entre atratividade e estabilidade vai variar de acordo com a linha do tempo da mulher, ou seja, com a sua idade. Porque toda mulher sabe que parte do seu valor social, ou praticamente todo ele, é guiado pela sua beleza. E conforme essa beleza ela decai, com a idade, obviamente, que é o fator mais absoluto aqui, mais os seus padrões vão mudando. Então, quando a mulher é muito nova, ela prioriza homens belos, a beleza, o atrativo físico, o atrativo biológico, aquilo que instiga nela os seus instintos femininos.
E é nessa idade que muitas mulheres adotam para si ídolos teen e coisas do tipo. Mas à medida que ela vai envelhecendo e percebendo que não é através dessa atratividade que se sobrevive na sociedade, começa a se buscar homens que possuem uma maturidade emocional e financeira. Daí, claro, né, buscando esse tipo de segurança, esse tipo de porto seguro, acaba-se então mudando dessa biologia, inclusive bem agressiva e sectária, para critérios muito mais sociais. Então, enquanto nos 16 a 20 anos teria esse ímpeto pela idolatria a homens que expressam melhor essa virilidade ou masculinidade, nos seus 25 aos 30 e até um pouco além, 32 ou 34, busca-se critérios muito mais subjetivos de atração, que não os físicos. Justamente também por entender a desvantagem que a falta da beleza com o passar do tempo surge para elas. É importante dizer aqui que não estou totalizando essa fórmula para qualquer mulher ou qualquer situação. Isso é uma tendência de comportamento, certo? Definido então o que seria a hipergamia, vamos entender como absorver ela para a nossa vida e como lidar com ela, inclusive. E nessa parte eu vou abrir uma brecha para uma crítica geral à forma como o homem lida com isso. Porque justamente após a conquista, uma das formas de prevenção a esse ente que é o fator hipergâmico é justamente a manutenção daquilo que você sempre teve de atraente em si mesmo, antes mesmo de começar a se relacionar. Muitos homens não conseguem se prevenir dos danos dela justamente porque param de se desenvolver enquanto indivíduos. Não tem para onde correr. Quando você abraça a ideia de hipergamia como algo natural e não como uma maldade uma calculada pelos entes femininos ou pelo ser feminino, assim como não é calculada a nossa tendência à poligamia, apesar de controlável, você começa a entender que é possível usá-la a seu favor, como um desconforto constante para você continuar em movimento. Então a hipergamia não é um vilão óbvio masculino, mas é um fator do sexo feminino que faz com que ela consiga selecionar aqueles caras que são mais interessantes a ela, assim como nós utilizamos os critérios visuais para selecionar muitas das mulheres antes de conhecê-las pessoalmente ou conhecê-las mais profundamente. E assim como elas não podem se revoltar ou não deveriam se revoltar com o nosso critério visual sendo grande parte da nossa seleção, nós também não podemos nos revoltar pelo fato de elas exigirem um contexto de destaque ou de conforto ou de segurança para que se apeguem a nós, nos entendam como indivíduos interessantes. Naturalize a ideia de hipergamia para que você consiga entender que isso faz parte de você, esse crescimento, esse potencial de desenvolvimento. Quantos amigos ou quantos companheiros você já não teve que assim que colocaram no dedo, deixaram de se exercitar, de sair com os amigos, de se entreter, de praticar os seus hobbies. E são esses mesmos caras que depois que descobrem sobre a ideia do termo, que a gente está comentando aqui nesse vídeo, se revoltam, porque além de perderem o seu valor ou de não fazerem a manutenção dele, depois exigem que a mulher os aceite como eles são, sendo que eles mesmos já mudaram, não são os mesmos que geraram as atrações inicialmente na mulher. Aquele cara ativo, que tinha algum tipo de ambição profissional, ou que praticava alguns esportes, ou tinha uma vida social. Então, antes de criticarmos a hipergamia em si e culpar a ideia da mulher ter isso dentro de si como um mecanismo de critério, por que não olhamos primeiro para nós mesmos para sabermos se não estamos nos acomodando em um discurso prático, mas cômodo, de que esse é um tipo de vilão que não devemos lutar, ou que não é um tipo de obstáculo que devemos ceder, já que não devemos favor algum, ou não devemos nada ao gênero, ao sexo feminino. Ao meu ver, a nossa via de ação não pode ser a passividade. Deve ser a atividade. Nós mesmos criarmos dentro de nós valor. Porque isso deveria ser, independente da hipergamia, a nossa prática natural. Continuar aprimorando intelectualmente, na forma de se expressar, financeiramente também, já que estamos num mundo liberal. E claro, aprendendo também a selecionar melhor uma eventual companheira. Muitos homens entram em armadilhas e reclamam da armadilha que entraram, sendo que os sinais eram óbvios, justamente por quê? Por conta do critério visual.
que é a nossa capacidade de julgar uma mulher através da aparência unicamente, excluindo assim outros critérios, que também é um critério bem utilitarista. Vamos fazer uma autocrítica também, né? Claro que assim como controlamos a nossa poligamia para não usarmos isso como desculpa para atrair o sexo feminino, porque é a nossa natureza ser poligâmico, nós também devemos exigir das mulheres que controlem a sua hipergamia e valorizem aspectos como moralidade, caráter, forma de se comunicar, de se expressar, de tratá-la, inclusive. E é aí que entra a ideia de você aperfeiçoar o seu critério para conseguir identificar mulheres mais utilitaristas que só estão visando justamente o que se chamam de monkey branch, né? Ou seja, o tal do cipó, né? Ela só está com você pelo que você pode oferecer agora, mas ela está de olho em mais outros 4 caras que possuem a condição melhor, mas que ainda não deram brecha para ela. Então ela vai mudando de galho em galho, de cipó em cipó, sem se importar então com os aspectos de valores, de princípios e de caráter. Esse tipo de mulher, assim que você se relacionou com ela, você já deixou claro que está disposto ou assumir o risco de ser depois descartado. Então, claro, deixa essa autocrítica à masculinidade. Abrace a ideia de hipergamia como aquilo que você já deveria ter dentro de você, que é essa capacidade constante de desenvolver-se em vários sentidos. E, claro, aprimore a sua forma de identificar mulheres que sejam porventura interesseiras ou utilitaristas, para que você possa criticar a hipergamia extrema sem fazer parte desse sistema que o alimenta.